Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui uma vez mais para mais uma meditação da nossa Escola Bíblica Dominical. Lição de número 8, a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. E a nossa leitura diária hoje está em 1 Coríntios capítulo 12, dos versículos 4 ao 10, que diz assim: Ora, os dons são diversos, mas o mesmo Espírito. Mas o Espírito é o mesmo. Também há diversidade dos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, a outro, no mesmo Espírito, os dons de curar, a outro, as operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas e a outro, a capacidade para interpretá-las. Então, a diversidade da operação dos dons espirituais é realizada pelo mesmo Espírito. Então, o texto é bem claro quando ele fala da atualidade dos dons espirituais na igreja de Corinto. Inclusive, Paulo usa até mesmo para exortar, porque os irmãos de Corinto tinham os dons, mas parece que eles estavam enfrentando algumas dificuldades no que tange a exercê-los, a ministrá-los. E Paulo, nesse capítulo 12 aqui, capítulo 12 fala sobre a diversidade dos dons. No capítulo 14 fala sobre a ordem do culto para a ministração dos dons, inclusive ele fala ali de profecia de línguas. E no capítulo 13 Paulo fala como deve exercer, ou seja, deve exercer com amor. Suprema excelência do amor está em 1 Coríntios, capítulo de número 13. Então, é muito bom os irmãos meditarem nesses capítulos aí. Mas, enfim, o texto não deixa dúvidas aqui de que a atualidade dos dons espirituais é vigente, tanto como era na igreja de Corinto, como é na igreja de hoje. Meus irmãos, eu quero trazer um subsídio aqui para os irmãos sobre ampliando o nosso conhecimento. E aí ele traz aqui um texto da Bíblia de Estudo Pentecostal sobre aquela palavra que diz que os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Então o texto diz que Joel prevê um dos principais resultados do derramamento do Espírito Santo será a distribuição dos dons espirituais, entre esses o de profetizar. A manifestação do Espírito através dos dons torna conhecida a presença de Deus entre o seu povo. O apóstolo Paulo declarou que a sua igreja profetiza. Quando a igreja profetiza, o incrédulo ele é compelido a declarar que Deus verdadeiramente está no meio de vós. Está lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículos 24 e 25. Tá? Então, o que esse recorte aqui quer dizer? Que nós temos que buscar sim, irmãos, abundar nos melhores dons, porque quando se há a manifestação dos dons, Deus manifesta o seu poder. Por exemplo, existem dons de poder, que é o dom de maravilha, que é o dom de discernimento de espírito, tá? Os dons de curar. Então, quando os outros dons também, na verdade, todos os dons manifestam a presença de Deus. E esse texto aqui que ele coloca como referência, ele fica bem claro, Eu vou lê-lo aqui só para os irmãos entenderem, 1 Coríntios 14, 24 e 25, vai dizer assim, Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, ele é por todos convencido e por todos julgados. Tornam-se manifestos os desejos de seu coração e assim, prostrando-se com a sua face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Então, é um testemunho, principalmente para as pessoas. Por exemplo, eu não preciso ver sinais, maravilhas e prodígios para mim crer, porque eu já creio.
Eu já exerci a fé no meu Senhor, no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá? Mas tem pessoas que muitas vezes, diante dessa manifestação, ele declara, como o texto diz aqui, que Deus está verdadeiramente no meio de nós. E aí, meus irmãos, eu falei para vocês que eu ia trazer um outro auxílio sobre o que é o batismo com o Espírito Santo. Tá? Então, o batismo com o Espírito Santo é prometido a todo crente. E o batismo com o Espírito Santo, nós já falamos aqui, que é uma experiência distinta da salvação. É uma forma, é um revestimento de poder do alto, para que o crente possa ingressar mais na sua vida de adoração, de serviço, de testemunho. É só nós olharmos ali, por exemplo, no livro de Atos. Olha, por exemplo, a partir de Atos capítulo 2, depois da efusão do Espírito, do derramamento do Espírito Santo, aqueles crentes, eles nunca mais foram os mesmos. A Bíblia deixa bem claro em vários textos de Atos que eles iam no templo, nas casas, em outros lugares, impulsionados pelo Espírito Santo, pregando com ousadia a palavra de Deus, orando com fervor, testemunhando com fervor, com autoridade. Então, assim, o livro de Atos dos Apóstolos nos deixa esse legado maravilhoso de que a experiência do batismo com o Espírito Santo é uma experiência diferente da salvação, porém que nos outorga o poder do alto para que possamos viver mais intensamente uma vida com Deus, principalmente na adoração, na oração, no serviço e na evangelização dos povos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, só para os irmãos entenderem aí mais sobre o batismo no Espírito Santo. Amém? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Amanhã nós retornaremos para a nossa conclusão. Deus abençoe em nome de Jesus.